Fala galera, este é o primeiro vídeo de um quadro aqui do canal, o Café Literário. A ideia desse quadro é conversar com vocês sobre livros que eu tenho lido recentemente, passando minhas impressões, destacando algum aspecto da história que eu achei mais interessante e, dependendo da obra, até falar um pouco sobre o autor. Então, nessa linha, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Volta para Casa. O Coben ele é um escritor norte-americano de histórias de mistério e suspense, muitas vezes com uma pegada meio investigativa, policial. Inclusive, uma curiosidade é que o Harlan Coben ele foi o primeiro escritor a ganhar 3 prêmios, como os prêmios Edgar Allan Poe, o prêmio Shamus e o prêmio Anthony. Então, o Harlan Coben basicamente escreve 2 tipos de história: histórias completamente independentes entre si e histórias serializadas. Inclusive, uma curiosidade é que uma dessas histórias independentes dele, chamada Não Há Segunda Chance, virou em 2015 uma minissérie francesa de 6 episódios. Por sua vez, uma das séries desse autor é protagonizada pelo Mario Molitar, que é o personagem do livro de hoje. Na verdade, Volta para Casa é a história mais recente desse personagem. E uma coisa legal da série do Mario Molitar é que, apesar de ser uma série, os livros são independentes. Então a gente pode ler as histórias dele na ordem que a gente quiser. Você pode inclusive começar pela última história, Volta para Casa, sem problemas. Talvez a única vantagem que existe em você ler os livros do Myron na ordem que eles foram publicados seria acompanhar o envelhecimento do personagem. Porque, de fato, na primeira história do Myron, chamada Quebra de Confiança, publicada em 95, ele tinha 28 anos. E já na última, Volta para Casa, publicada em 2016, ele já estava com uns 45 anos. Mas enfim, vamos para a sinopse de Volta para Casa. Nos Estados Unidos, 10 anos antes dos acontecimentos dessa história, 2 crianças desapareceram. Elas foram sequestradas. Uma se chamava Patrick e o outro se chamava Reese. E na época, os sequestradores eles chegaram a exigir um valor para resgate. E as famílias dessas crianças eram muito ricas, se disporam a pagar esse valor. Mas no fim das contas, os sequestradores nunca apareceram nem para coletar o dinheiro e menos ainda para devolver as crianças. Só que o detalhe é que uma dessas crianças, o Reese, é primo de segundo grau do Win. E o Win é um amigo muito próximo do Myron. E no presente, o Win ele descobre de uma forma meio inusitada que a outra criança, o Patrick, está em Londres. E daí, a partir disso, ele pede a ajuda do Myron para tentar entender esse súbito reaparecimento e tentar descobrir o que aconteceu, afinal, com o Reese, com seu primo. E só com essa sinopse a gente já percebe uma inovação nessa história em relação aos livros anteriores do Myron. Porque nas histórias anteriores, normalmente acontecia o seguinte: o Myron ele era um agente esportivo, e daí ou um cliente dele ou algum parente se metia em algum problema, algum crime, algum escândalo, desaparecimento, e daí o Myron pedia a ajuda do Win para tentar resolver esse problema. Já nessa história, em Volta para Casa, a situação se inverte, e daí é o Win que pede a ajuda do Myron. Inclusive, nesse livro é a primeira vez que nós temos capítulos dedicados inteiramente ao Win, escritos sob a perspectiva do Win. E dito isso, o primeiro aspecto que se destaca nessa história são os personagens, que eles de fato são muito bem construídos. Pega, por exemplo, os 2 principais, o Myron e o Win. Eles têm personalidades bem delineadas. O Myron ele é mais bem-humorado, mais inibido, já o Win ele é um cara mais fechado, um pouco mais sério, mas eles têm uma relação, o Myron e o Win, eles têm uma relação muito boa, muito bem descrita. Eles têm uma química muito bacana. E é bem legal acompanhar a amizade dos dois ao longo do livro. E um outro ponto forte dessa história, um outro ponto forte dos personagens dessa história, é que eles são humanizados na medida em que eles enfrentam problemas e dramas reais. A gente pode ver isso, pega por exemplo até uma personagem mais secundária, a mãe do Reese, a criança que ainda está desaparecida. A história mostra bem todo o sofrimento dela, que não sabe o que aconteceu com seu filho durante esse tempo todo, não poder seguir em frente, porque fica com essa dúvida eterna: será que o filho vai voltar um dia? Será que ele desapareceu de vez? Mostra bem o sofrimento dela. E um outro exemplo disso é na maneira como o Patrick, o menino lá que agora
10 anos depois, reapareceu. Como que ele lida com isso de, depois desse tempo todo, voltar para casa, nas dificuldades de se readaptar ao ambiente e tal. E essa questão dos dramas e dos problemas humanos, a gente consegue perceber isso até em aspectos mais sutis da história. Por exemplo, tem uma parte lá que o Myron está interagindo com os pais dele e mostra que nos pensamentos dele, que ele está percebendo que os pais dele estão chegando numa idade mais avançada e estão ficando com uma saúde mais frágil. Então ele fica preocupado, com medo de perder os pais dele, né? Porque eles estão chegando numa idade mais avançada. Isso é uma coisa bem real, esse medo de perder os pais, né? Então, basicamente, nessa história, os personagens estão de um jeito ou de outro tentando entender por que que o Patrick, depois desse tempo todo, reapareceu e por que que o Rhys ainda está sumido. E a estrutura dessa história segue aquela estrutura bem tradicional de histórias investigativas. Nós temos um mistério, nesse caso o desaparecimento dessas crianças. Temos pistas que os personagens vão encontrando ao longo da história. E no final, na conclusão, os personagens conseguem juntar essas pistas de alguma forma e resolver esse mistério. Só que o Harlan Coben ele utiliza essa estrutura tradicional de uma forma bem acertada, porque a conclusão que ele entrega pra gente é bem condizente com a trajetória dos personagens. E daí ele foge um pouco de um esquema bastante comum em histórias investigativas. Porque o que é bastante comum acontecer é o seguinte, né, nessas histórias de investigação. Você tem lá no começo da história um mistério, e aí ao longo da história os personagens vão tentando desvendar esse mistério, vão encontrando pistas, mas eles nunca chegam nem perto de resolver o problema. Aí só no final da história, do nada, o detetive tem um mega insight e resolve tudo. Aqui não, aqui você tem uma conclusão que é coerente com a trajetória dos personagens. E mais ainda, a conclusão dessa história é algo incrível, né? Nós somos surpreendidos, mas o desfecho é uma coisa que realmente poderia ter acontecido. E tem desdobramentos bem coerentes com a história que foi construída. E é interessante porque no final, após ler esse livro, você se pega refletindo sobre relações familiares, relações entre pai e filho, sobre amizades. Você se pega fazendo boas reflexões. Então, é isso. Esse é um ótimo suspense. Eu recomendo tanto para quem já leu alguma história do Myron, vai se sentir em casa e vai gostar dessas inovações que o Coben trouxe para essa história, essa coisa de ter capítulos inteiramente dedicados ao Win. Eu recomendo também, tanto para quem não conhece ainda o Myron, porque é uma ótima história. Então é isso, pessoal. Se você já leu essa história, deixa o que você achou aí nos comentários. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. E é isso aí. Até a próxima.